E no vídeo de hoje, em conversa com Paulo, Apolo faz uma revelação. E de volta a Jerusalém, Rod arrisca um reencontro. Fala, gente bonita, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Lilian. E hoje te trago o resumo do episódio 35 de Paulo, o Apóstolo, capítulo que vai ao ar nessa sexta-feira, dia 22 de agosto. Quer saber tudo o que vai rolar? Então já deixa seu like, se inscreve no canal e não demora não. Vem, bora pro resumo. O episódio começa com Timóteo falando a Paulo que ele precisa sair dali, pois Demétrio incita cada vez mais os efésios a um motim. Ele diz que Paulo está persuadindo e tem desencaminhado muita gente. O povo aceita as palavras de Demétrio e não questionam, apenas como manada o seguem. Apolo também diz a Paulo que ele precisa sair de lá naquele momento. Paulo, ele observa, como quem quer interferir, mas resolve sair dali. Enquanto Demétrio fala, ele manda que tragam dois dos discípulos de Paulo, que estão amarrados e amordaçados, Aristarco e Gaio. E em casa, Acte fala com sua filha sobre ela conhecer um dia o pai, ainda aqui de longe. Enquanto Acte fala, Elisa se levanta e pega um papiro que está ali sobre a mesa. E quando ela se vira e vê a filha com o papiro em mãos, como toda mãe que vai repreender a filha, vai até lá e o toma. Acte sabe que é de Irmineu. E é nesse momento que ele entra e pergunta onde ela achou aquilo. Acte normalmente diz a ele que deve ter achado no chão e entrega a ele. Ele, ao pegar, ele sorri, tentando disfarçar algo, e diz que é uma carta de sua família, mas algo tenso paira no ar. Na cena seguinte, o corpo de Britânico é velado. Alguns por ali riem em meio a esse momento que era para ser de respeito. Até Marcos faz essa observação com Cênico. Eles poderiam, ao menos, fingir que estão tristes. Melhor para um homem rir da vida do que se lamentar por ela, diz Cênico a Marcos. Outros da corte comentam entre si que terão que dar outro jeito de tirar a vida dessa peste do poder, referindo-se a Nero. E o próprio Nero por ali mostra-se indiferente à perda da vida de Britânico. E Agripina, ao aproximar-se, diz ao filho que ele nem disfarçou. O garoto se foi um dia antes de se tornar adulto. Todo mundo ali sabe que foi ele. Só que Nero não tá nem aí. Agripina continua a falar. Diz que ele perdeu todo o apoio da corte. E Nero, sem ressentimento nenhum, diz que terão que fazer algumas mudanças por ali, então. De volta a Jerusalém, Rod acomoda-se em seu novo aposento no palácio. E, quando sozinha, ela começa a sentir-se um pouco nostálgica. Lembra-se de Agripa, com sua filha nos braços, que chorava e pedia por sua mãe. Ela dizendo a ele que não precisava de nada, que ele se virasse. Ela não queria a menina. Quando a cena volta para Rod, ela chora. Talvez de arrependimento, de culpa, dor. Ah, se pudesse voltar atrás. Senti falta disso, diz Agripa, chamando a atenção de Rod, que olha para ele. Ela é muito corajosa, largando o marido em Roma para voltar a Jerusalém. Rod, como sempre, fazendo o que ninguém espera dela. Ele até tenta uma aproximação dela, mas ela o afasta, pergunta quantas vezes terá que dizer que não foi ali com ele para isso. Rod, em dado momento, pergunta a Agripa se Berenice sabe que ele continua andando com outras por aí. Ele, por sua vez, pergunta que outras, se a única outra que ele quer não o quer mais. Ela pede que ele pare. Ele ri da atitude dela e, de uma forma mais descontraída, diz que ela pode ficar por ali. Saindo de Éfeso, Paulo está nervoso. Pergunta-se sobre Aristarco e Gaio. Eles vão tirar eles a vida. Era ele quem deveria estar ali, e não eles. Timóteo diz que se Paulo voltar lá naquele momento, todo o trabalho realizado até aquele momento terá sido em vão. Apolo diz que todo mundo sabe que ele não é covarde e aponta as cicatrizes de Paulo. E enquanto eles tentam convencer Paulo de ir, Irmineu chega, trazendo somente Elisa. E quando Sofia pergunta por Acte, Irmineu diz que ela entregou a filha para ele para levarem com eles, e ela iria embora. Diz que Acte achou um novo amor e o seguiu, e esse homem não aceitaria Elisa. Achando tudo isso estranho, Timóteo diz que irá procurar por ela. Irmineu diz que sente muito, tentou convencê-la, mas não conseguiu, e os outros se oferecem para procurá-la na cidade. E Paulo pede para irem, pois ela não deve estar longe. No teatro em Éfeso, Demétrio leva um motim para lá. Não basta ouvirem as nossas acusações, eles devem ser humilhados aos pés dela, diz Demétrio aos Efésios. E incitando ainda a multidão, Demétrio diz que Paulo, que é o motivo de toda aquela revolta, é frouxo o bastante para deixar seus amigos nas mãos deles, ou quem sabe até porque eles não são judeus, e acusa ali cada vez mais. E o povo clama dizendo que grande a Diana dos Efésios, e durante tudo isso chega ali
o escrivão, que pede a palavra aos efésios, que quando se calam ele diz: eu fui chamado aqui para ajudar com essa causa. Quem não sabe que a cidade de Éfeso é guardiã do templo da grande Diana e da imagem dela que caiu do céu? Não façam nada de forma precipitada. Esses homens que vocês trouxeram para cá não profanaram o templo, não blasfemaram contra a nossa deusa. Se você, Demétrio, ou qualquer um aqui tem alguma queixa contra alguém, saibam que existem os tribunais e os procônsules para isso. E terminando sua fala, o escrivão manda que soltem Aristarco e Gaio e parem com todo aquele teatro, saindo dali. Na cena seguinte, em conversa com Paulo, Apolo pergunta se ele acredita que a igreja em Corinto está bem durante esse tempo todo. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que uma espada de 2 gumes, diz Paulo. Ele confia que a palavra vai fazer o que eles não conseguem fazer. Então Paulo dá a sugestão de Apolo ir com Timóteo para a Macedônia e de lá ir para Corinto. Mas Apolo diz que não quer ir para lá, pois ele perdeu o respeito naquele lugar. Paulo, dizendo que já conversaram sobre isso e que o problema era o Espírito Santo, pergunta se, aliás, ele já recebeu. Apolo diz que não, e diante disso, Paulo pergunta se ele faz ideia do que pode estar impedindo dele receber o Espírito de Deus na sua vida. E Apolo acredita ser um pecado escondido. Então temos um flashback de quando ele tentou reunir a igreja e fazer a Santa Ceia, com tudo terminando em um fiasco. Ele se sente desanimado e, quando vê Chloe, ele pede que ela vá embora e o deixe sozinho. Ela diz sentir muito, mas quando ela faz menção de sair, ele a chama de volta e pede perdão a ela. Chloe se aproxima novamente e tenta consolá-lo. Diz que Deus sabe como todos nós somos e sentimos por dentro. E é nisso que ele tem que se apegar. Ele pergunta então a Chloe se ela sabe como ele se sente. Ela olha para ele e diz que talvez ele, carinhoso, toque em seu rosto. E Chloe aceita seu carinho. Olhando em seus olhos com desejo, ele pergunta se pode. Ela devolve o olhar com a mesma intensidade e, ao invés de dizer que sim, se aproxima dele. Ele entende e a beija. Então, é por isso que você saiu de lá, diz Paulo quando a cena volta para eles. Apolo confirma. Paulo pergunta se ele pelo menos se desculpou com Chloe. E Apolo, com vergonha, diz que depois do ato não conseguiu mais olhar para ela, indicando que o que aconteceu ali não foi somente um beijo. Diz que foi fraco. E Paulo pede que ele não coloque a culpa na fraqueza, que ele podia bem ter fugido da tentação, mas correu para abraçá-la. Ele poderia logo ter pedido perdão. E quando ele diz que já pediu para Deus, que Jesus já levou os nossos pecados, Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, citando Romanos 8:1. Ainda diz a Apolo que ele não estava em Jesus, nem na época, nem agora. E Paulo explica que, quando aceitamos Jesus, as coisas não são assim. Jesus lava os nossos pecados, depois cai de novo e Jesus lava de novo. Não é assim. Quando estamos em Jesus, estamos na verdade, na sinceridade. A verdade é pura, limpa. O pecado nos afasta de Deus. Quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e as abandona alcançará misericórdia. Paulo termina dizendo que Apolo tem vivido longe de Deus, mesmo falando dele esse tempo todo, e pede que ele se arrependa e peça perdão. E na cena seguinte, Dumar recebe Rod em sua casa, diz que todos já estão esperando por ela. Quando Rod entra, diz que está com saudades. É quando ela olha do lado e quando vê quem a espera, ela sorri. Teófilo se aproxima e chama por Isabela. Rod se abaixa para ver a filha e sorri, mas a menina fica um tanto retraída. Se esconde nos braços do irmão, que diz que entende a reação dela. Rod se levanta e diz que sabe que errou muito com eles, e pede uma chance de começar de novo. Mas Teófilo diz que não, pois ela nunca fez falta até aquele momento, e não irá fazer falta dali em diante. Quando Netaniel chega e a cumprimenta, ela, com a voz embargada, diz que está cansada. Voltará outro dia e sai, os deixando para trás. Nos arredores de Éfeso, Paulo se despede de Filemão e lhes dá instruções de voltar para casa. Talvez Acte volte para lá. Nesse momento, outros discípulos se achegam e Paulo pergunta se eles têm certeza de que querem ir com ele. Eles têm certeza sim, pois não faz sentido viver longe do propósito de Deus. E Paulo então manda que entre na liteira. E o episódio termina em 64 d.C., com Lucas que está dormindo. Ele sonha com Gabi e chama por ela, mas ao acordar se vê sozinho. Segue até a única luz que tem ali naquela cela. Ora e fala com Deus, para que proteja e cuide de Gabi. Nesse momento, ele é chamado por um soldado que diz que ele, por ser romano, ele terá uma morte
diferente e o pega pelos cabelos e o arrasta pelos corredores da prisão e o leva para outra cela, o jogando ali, e diz que até decidirem o que fazer com ele, ele ficará ali. E sob a luz da cela, Lucas chora e se senta. Então ele ouve uma voz chamar por ele e, seguindo a voz, ele se depara com Silas, que também permanece preso. Os dois, emocionados, apenas riem juntos. E é isso, minhas estrelas, chegamos ao final de mais um resumo. Se você ficou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal caso ainda não for inscrito, comente, compartilhe e eu vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês, até a próxima, tchau!